ela consegue fazer com que tenhamos um enfrentamento melhor das dificuldades que fazem parte da vida, né? Embora desejemos sempre uma situação de claridade, né, de luz, como a gente busca aqui, desejamos sempre harmonia, não é sempre que conseguimos, porque a Terra é um planeta de provas e expiações, onde o enfrentamento é inevitável, né? Então, o que parece que nos cabe a cada um de nós é compreender minimamente também, longe de nós alcançar, compreender os desígnios de Deus, né? Ainda não somos habilitados para tanto, mas minimamente compreender o que a vida nos pede. Quase sempre sangue, suor e lágrimas, né? No enfrentamento dessas dificuldades. E o Consolador, então, ele vem, a doutrina espírita é, né, o nosso Consolador preventivo por Jesus, ele vem nos auxiliar grandemente, né? Quando eu comecei a minha caminhada, ela me levou para um lugar onde hoje faço da minha vida acolher, escutar, né? Estar junto. A doutrina espírita me levou para a psicologia. E no consultório chegam assim as pessoas com dificuldades de toda ordem. Porque isso é o mundo atual, né? Estamos numa sociedade que desde sempre e ainda por muito tempo, embora os textos aqui dizem que nós nos aproximamos, né, de uma regeneração, acredito que ainda estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Mas o importante é caminhar, né? Não desistir. Quando necessário, descansar, mas caminhar. Desde quando, então, esperamos o Consolador? Se fizer uma pesquisa superficial mesmo, né? Desde sempre, né? Desde muito tempo, se esperava que alguém viesse nos libertar do sofrimento. Isso é a base do judaísmo, que esperava alguém para nos livrar da escravidão do deserto, né? Isso é base do cristianismo, um libertador. O cristianismo, né? Para o cristianismo, Jesus é o Messias, aquele que vem libertar, né? Aquele que vem para a redenção, como diz a Igreja Católica, dos nossos pecados. A doutrina espírita entende um pouco diferente, e no Evangelho de João, Jesus promete um Consolador, um novo Consolador. E diz assim: vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso. Ele não resolve os nossos problemas, mas ele nos alivia para que possamos seguir buscando a solução possível. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Muitas vezes é tudo o que precisamos, momentos de serenidade e descanso, respiração, serenidade, para seguir, para retomar, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Que bom, né? Que bom que podemos contar com este, né? Que é o guia. Características, então, que nós esperamos, que Jesus tinha e nos prometeu um outro, né? Alguém que nos lembraria os ensinamentos de Jesus e completaria, né? Os ensinamentos que no seu tempo não foi possível falar. Ainda hoje, muitas coisas que é dita não é de fato compreendida, porque nós somos às vezes novatos nessa caminhada e nós trata de anos, né, de amadurecimento, despertar, né? Joana de Ângeles, que é uma inspiradora do movimento espírita, fala que a maioria de nós dormimos pela vida, sem despertar. Agora aqui, ouvindo, né, as preces e radiações, o texto do Evangelho,
e a mensagem, nós podemos ver que eles nos chamam a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? É um pouco além de só existir, de só olhar, né? É um pouco além disso, né? Jesus falava por parábolas, porque naquele tempo, como hoje, né, era a melhor pedagogia, dentro da realidade daquele povo, dentro daquilo, né, que eles viviam. Outro dia no consultório, um senhor que estava com um problema lá de relacionamentos, um paciente chega e conversa vai, conversa vem, e a gente escuta, a gente acolhe, a gente, né, procura orientar minimamente, assim, por quê? Por que pensa assim? Como é que chegou nessa ideia, né? E lá pelas tantas ele diz que ele é jardineiro. E ele fala lá de uma dificuldade também com o gramado que ele tinha lá de um cliente, que o cliente queria que acabasse com toda a erva daninha. E todos os venenos conhecidos por ele davam cabo de algumas ervas daninhas, mas não de todas. Porque se botasse aquele para todas, matava a grama também. E não era, né, essa a ideia. E aí, quando a gente está fazendo a clínica, a gente pega assim, essas coisas da realidade do paciente, e ele falou que precisava adubar, que precisava cortar frequentemente, que alguns matos tinha que catar. E eu disse para ele no final, né, da fala dele, não é assim com as pessoas também? E ele me olhou como se eu tivesse dito uma verdade, assim, né? E era a vida dele do dia a dia no gramado, e não era a prática dele do dia a dia na própria vida. Na próxima sessão, da próxima vez que eu vier, eu conto para vocês se deu certo, mas ele saiu disposto a adubar o relacionamento, a tirar as ervas daninhas, né? A varrer, como dizia a mensagem, né? O coração. Tem a impressão que aquele gramado vai ficar bem bonito, né? Então é isso que a gente precisa, né? Entender que o ensinamento, ele vem de forma simbólica, mas ele vem para cada um de nós. Eu falo assim, não com constrangimento, até com uma certa segurança, porque enquanto eu estava sentada ali também pedia, né, acompanhamento aqui, mas o que eu falo vai entrar exatamente como precisa em cada um de vocês, né? Mérito de vocês abrirem o coração e acolherem a mensagem que não é minha, né? Que é de Jesus. A missão desse consolador, então, é ajudar a entender a lei de Deus, minimamente, né? Ele nos quer como um pai, a gente usa essa palavra. O que um pai deseja para o seu filho? Né? Sucesso, alegria, né? Realizações. E se nós pensarmos o que Deus Pai desejaria enquanto sucesso para nós, né? Que tipo de alegria, o que Ele espera? Será que a gente não consegue filtrar o que Ele nos quer, né? Cada vez melhores, não do que o outro, ou do que aquele lá, ou do, sei lá, né? Mas cada dia melhor do que nós mesmos, numa caminhada ao infinito, porque Ele nos fez perfectíveis, né? Cheio ainda de problemas que temos, cada um de nós, os seus, né? Mas a missão, então, do Consolador, que Jesus prometeu, era a missão de Jesus, que Ele passa adiante, então, né? É entender a lei de Deus, é oferecer consolo e esperança, porque nós precisamos saber que tudo passa, né? Ciclos, a vida se constitui em ciclos. Alguns são mais fáceis de perceber, como dia e noite. Não é assim? Mesmo que seja nublado, mesmo que tenha trovoadas, depois um dia vem a noite, depois um dia e uma noite, depois um dia e uma noite, eternamente. As estações, hoje também não tão fácil de definir, né? Também traziam essa ideia, né? Verão, outono, né? Inverno, primavera, verão, outono, sempre no mesmo ciclo. Cada uma dessas coisas da natureza, a gente usa bastante isso para exemplificar, cada uma dessas estações espera da árvore, da grama, da flor, de nós, movimentos diferentes. Às vezes é movimento de introspecção, de reflexão, às vezes é movimento de alegria, de brotação, de florescimento. A vida da gente é assim, né? Às vezes marcada em dias, anos, às vezes em momentos. Esperança.
auxílio para a evolução, não minha ou de vocês, mas da humanidade como um todo. E o Espiritismo veio, através de Kardec, então, buscar cumprir essa promessa de Jesus. Então, literalmente, aqui no Evangelho, né, ele diz: se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber agora, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecerei, porque ele ficará convosco e estará em vós. Na sequência deste capítulo, nós temos a passagem que eu acho mais linda, assim, a que me capturou lá no início, né? Quando eu li Advento do Espírito da Verdade, uma comunicação mediúnica de 1860, que diz assim, é Jesus falando: vinde, né, a mim, todos vós que sofreis, venham como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Um Deus bom, um Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade. Vinde a mim, todos vós que sofreis. É isso, ele abre os braços. Eu gosto de pensar assim, não no sacrifício, né? Não é essa lembrança que eu alimento em mim, não do martírio, mas os braços que abraçam, que acolhem, que confortam, né? Nós vamos vendo, então, que a partir do Evangelho, já está na hora? Tu pensou para mim? Ah, foi. Você ficou de me avisar, piscou, já pensei, já passou? Não. Nós vamos ver, então, que dentro dessa história toda, milenar, linda, né, maravilhosa, eu me emociono muito quando eu falo de Jesus, porque Jesus, o mestre Jesus, né, o modelo Jesus, quando Kardec perguntou qual seria o melhor proceder, quem seria esse modelo, como seria possível nós nos tornarmos mais humanos enquanto humanidade, recebe da espiritualidade a resposta: o modelo é Jesus. Jesus na sua simplicidade, no seu amor incondicional, né? Que não tem rótulos, que não importava ser samaritano, que não importava ser romano, que não importava nada, né? Era aquele que sofria e aquele que amparava. E aí eu trago duas falas que eu separei de Jesus, que acho que também me acompanha vida fora, né? Ele disse em algum momento: fazei discípulos por todas as nações, ensina-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. E ele disse: estarei convosco até o final dos tempos. Então, quando nós sofremos, naqueles momentos de solidão, é uma palavra que vem frequentemente também na terapia, né, lá na psicoterapia, e que a gente vê nos olhos de algumas pessoas quando a gente, né, faz contato visual, né, solidão, é só uma distorção de percepção. Ele está conosco. De alguma forma, através de seus mil meios, né, ele está conosco. Eu não sei, eu criei um hábito de sair por aí lendo algumas coisas que estão escritas aqui e acolá. Às vezes uma camiseta, às vezes um cartaz, né? E muitas vezes as mensagens são pontuais, assim, né? Sede forte. Esses dias até um meme na rede social tinha uma pessoa que acordou de manhã, meio tristinha, mas logo na calçada encontrou a tampa de um bueiro lá em São Paulo, escrito Força e Luz, né? Então, às vezes o que a gente precisa são palavras que nos
nos lembrem da nossa filiação, da nossa capacidade, da nossa possibilidade, né? Estarei convosco até o final dos tempos. Nós nunca estaremos sozinhos. E a outra que eu tiro, que eu gosto bastante também, é quando ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Por que a gente guarda, às vezes, na gaveta lá dos fundos, esse negocinho que ganhamos lá atrás? A paz de espírito, né? Por que a gente esconde da gente mesmo? A paz que Jesus dá é um convite à paz interior, à serenidade, né? À força espiritual. Jesus nos oferece como seguidores dele, mas será que somos seguidores ou simpatizantes? Às vezes eu fico me perguntando se as minhas ações me aproximam de ser simpatizante da causa ou trabalhadora da causa, né? Eu me questiono às vezes. E nesse caminho todo que ele nos oferece, de luz, de serenidade, de tranquilidade, é fácil, gente. Não é, né? É mais ou menos que nem às vezes eu quero ali uma receita de um doce, de um bolo bem legal. Barbada, eu olho ali, aí eu faço e às vezes não dá certo. Não sei se o ovo era grande, se o fermento era vencido, se a manteiga estava gelada, sei lá, né? Algum ingrediente não estava certo e o resultado não foi o esperado. Voltamos então, eu não estou falando de bolo, né? Voltamos para a nossa vida. Não é assim, às vezes nós confiamos que está tudo dominado, que nem diz a gurizada, né? Será? Será que não falta humildade de conferir, verificar, ver de novo, aprender com o erro, né? Talvez. Esse tem sido há muito tempo também, os dois, né? Meu livro de cabeceira. Depois que eu conheci esse livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, serão muito assim as minhas angústias e aflições, porque a gente quer saber, né? De onde vem, para onde vai, por que está aqui, por que ele sofre. Ele responde, mais ou menos, né? Porque é uma descoberta individual, né? Mas a dor, daí é uma citação atribuída a Buda, diz que a dor é inevitável na vida. O sofrimento, diz ele, é opcional. E aí nós temos lá no capítulo 26, Problema do Ser, o Destino da Dor, de Leon Denis, um capítulo que fala sobre dor. Quando eu falo dor, é física, moral, emocional. É aquele sofrimento, é aquele não sei o que eu estou sentindo, é aquela angústia, é aquele buraco, né? Muitas vezes o paciente chega dizendo: eu tenho um buraco aqui. E de cara a gente não pode dizer, né? Porque precisa ele produzir as suas reflexões, mas o buraco que às vezes nós temos aqui é para ser preenchido com outro tipo de coisa. E não com essas que a gente busca preencher, às vezes, com coisas materiais, que vão e vêm, que hoje eu ainda pensava, enquanto preparava, que a gente pensa que possui, mas na maioria das vezes aquelas coisas que nos possuem, né? A gente que tem que estar cuidando daquelas coisas todas para continuar possuindo. E quando é propósito, às vezes não tem propósito. Há de se pensar sobre isso. Então diz assim, meu Denis: tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia, o amor é além do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Será que a gente não está entre esses que duvidam, que são pessimistas? O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Entre as ervas do prado, as folhas e a ramaria dos bosques, nos ares, no seio das águas, por toda parte, desenrolam-se dramas ignorados. Sem medo de errar no coração de cada um de vocês, né? Mesmo aqueles que pensaram que hoje vieram pelo amor e não pela dor, dramas ocorrem. Porque é da natureza humana, né? E assim como quem tem filho sabe, quem tem aluno sabe, né? A lição, às vezes, ela é meio amarga, ela é meio difícil, ela é meio complexa e demanda esforço. O aluno, ele não aprende estando em sala de aula, né?
Hoje eu estou na docência e às vezes eu digo para eles, não adianta ficar, né? E às vezes é remoto e eles botam uma fotinho. Não adianta a fotinho, né? Aquilo precisa, tem que estar inteiramente, né? Como aqui. Tem que estar inteiramente aí buscando essa semente que depois o pensamento vai germinar. Na sequência ele diz, a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E, diante dessa esfinge que nos fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta, por que existe a dor? Fundamentalmente, diz ele, a dor é lei de equilíbrio e educação. Eu lembro aqui do seu Neuci, não sei quem conheceu o seu Neuci, lá da Sociedade Amor e Caridade, onde eu venho, né? Seu Neuci dizia dessa forma também, não parábolas, mas para a gente poder colar, né, na realidade da gente. Ele disse, vocês já viram como é que é a estrada? Eu vim agora de Osório e olhei a estrada, né? Tem a pista daqui, eu vou para lá, tem a pista de lá que eles vêm, no meio tem ali um canteiro separando, né, para a segurança de todo mundo. À direita da pista, quando eu vim, tem o que eles chamam de área de fuga, porque se der alguma coisa errada, eu desço ali naquela graminha, né? Mas adiante um pouquinho, arame farpado. Seu Neuci dizia que a vida é assim, né? A gente vai faceiro, se andar muito ligeiro ou desatentamente, daqui a pouco desce na graminha. Se estiver atento, para por ali. Se não, esbarra no arame farpado, né? Que é o limite, dali não posso passar, né? Então, a dor é isso, né? Ele dizia, a dor é a espora, né? Que nos faz avançar. Mas também, outro dia, vendo a Netflix, olha que tudo é lugar para reflexão, né? Não sei se alguém viu aquela série do faroeste americano, Yellowstone, não sei se alguém já viu, né? Em uma cena lá, que eu separei para depois, né, usar em outros momentos, a moça que anda a cavalo e lá no cercado, ele derruba ela 3 vezes. Ela entristece, emborrece, senta no chão, brava, que o cavalo a derrubou 3 vezes. A vida às vezes faz isso, 5 minutos não. A vida às vezes faz isso com a gente, né? Nos derruba e a gente senta emburrado. Que negócio é esse, né? O cavalo é para montar, eu monto e como é que não dá certo, né? Lá no filmezinho, ela está lá emburrada e chega um cavaleiro, um rapaz que sabe montar, olha para ela, olha para o cavalo, monta no cavalo e dá uma volta naquela arena, né? Desce e ela diz, como assim? Como tu conseguiu? Mais do que falar, sentir tem um outro, né, resultado. Ele vira ela de costas, assim, fica atrás dela e a aperta na cintura. E pergunta, o que tu está sentindo? E ela disse, medo. E aí, ele aperta um pouco mais. E agora? Agora eu acho que tu quer me machucar. Sem nenhuma palavra, entendeu que o cavalo a derrubava porque sentia medo e achava que ela o queria machucar. Aí, ela sobe no cavalo, ele disse, agora vai lá, né, com a lição e monta. Ela sobe no cavalo e quando ela vai pegar a rédea, ele disse, não, sem rédeas. Sem rédeas, ele me derrubou 3 vezes. Tu quer que ele confie em ti e tu não confia nele? Aí eu trago para o Evangelho, né? Tu quer que Jesus, Deus, a divindade, confie em ti, na tua promessa de melhorar, e tu não confia? Como assim, né? Tu faz promessa para pagar depois, desculpa, né? Mas às vezes é isso, né? O movimento. Faz a tua parte, colhe, planta, que a colheita vai vir. A dor, então, diz Leon Denis, né? Aqui na sua reflexão, o sofrimento não é muitas vezes mais do que a repercussão das violações da ordem eterna. Sendo partilha de todos, deve ser considerada como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso, atenção, reflexão e mudança. Para isso que vem. E aí, terminando então, né?
eu não canto, eu não vou dar o desprazer a vocês de me ouvir cantar, tá? Porque lá em casa, meu marido toca violão, quando eu canto ele me dá uma moedinha para eu parar, porque ele diz que eu sou desafinada. Não sei isso, né? Eu sei que eu canto, mas não vou cantar hoje, tá? Não vou levar vocês para esse sacrifício. Mas tem uma música do Evangelizar e Amar, que é um grupo espírita, né? Que ele fala assim, eu vou então falar na letra da música, olha que maravilha, vocês não vão precisar me ouvir cantar. Esquece o tempo, preocupado com o que os outros têm. Esquece o tempo dos mitos, da ilusão constante, de achar que o mundo é o bastante. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Esquece tudo e vem. Senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve. A escolha é tua. Não perde o tempo de mudar. É hoje. Cada vez, né, que a tarefa é dada e cumprida, o sentimento, como agora, é de honra e gratidão. Que até que nos encontremos de novo, que Deus os guarde na palma de sua mão. Assim seja.